Quero já convidá-los a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 20. Hoje nós vamos ler os versículos 24 a 31. Pode abrir a sua Bíblia aí em João capítulo 20, versículos 24 a 31. Eu trouxe nos slides, mas sempre peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, para que a gente possa retornar no texto e ver exatamente o que a palavra do Senhor diz. Então, João capítulo 20, versículos 24 a 31. Nós estamos nessa série que nós iniciamos no período da Páscoa. Uma série intitulada Vida Eterna ao que Crê. E eu tenho feito uma coisa desde o início dessa série. Ao invés de trabalhar todos os domingos uma contextualização do livro, eu tenho trazido trechos do livro do Evangelho de Jesus segundo João, onde nós vemos essa temática dominante em todo o Evangelho. Como eu tenho dito, o Evangelho de João, ele traz esse tema como um assunto principal, vida eterna ao que crê. E hoje eu quero trazer textos, todos esses textos que eu venho trazendo ao longo dos domingos, são textos diferentes, então não estou repetindo o texto, para os irmãos verem o quanto João prega e quanto ele está interessado nessa temática, vida eterna ao que crê. E aí o texto de João 3:36, a gente já leu 16, agora olha o 36. Diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui nós vemos que a fé no Evangelho e aquilo que Cristo fez, e o crer ou não crer naquilo que Cristo fez, tem um duplo propósito, um duplo caminho, uma dupla finalidade. Aquele que crê, vida eterna. O que não crê, permanece. Ele já está e continua então permanecendo debaixo da ira de Deus. Por isso que é muito importante, por isso que nós cristãos falamos de uma maneira tão imperativa: creia em Cristo e receba o perdão. Porque esta é a verdade, não existe outra, essa é a verdade, a única verdade. Só existe um caminho para Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe mais dois textos aqui para relembrar os irmãos da palavra da semana passada. Nós finalizamos na semana passada falando do Espírito Santo, e o texto diz aí, em João 7, 38 e 39, quem crê em mim, Jesus falando, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Se nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, que é a água da vida, o rio a fluir do nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. A mesma coisa Jesus diz à mulher da samaritana, em João 4,14, quando ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É o saciar da sede espiritual, da sede existencial. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a água, que é o Espírito Santo, que nos é dado, outorgado, somos enchidos dele quando nós vamos a Jesus com fé. Essa água da vida nos sacia para a vida eterna, sacia o nosso coração. Aleluia. E então, hoje nós vamos estudar nessa temática: pare de duvidar, creia. E hoje nós vamos ver sobre a história da incredulidade de Tomé. Vamos ler o texto? O texto diz assim, João capítulo 20, versículos 24 a 31. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estavam as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé:
põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Daqui que nós tiramos o tema de hoje. Na NVI diz, para nós pararmos de duvidar e para que nós venhamos crer. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o versículo tema da nossa série. Esses sinais foram registrados para que nós creiamos que Jesus Cristo é Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Mais um texto a nos desafiar a fé. Mais um texto a nos desafiar a crer no Senhor Jesus Cristo e somente no Senhor Jesus Cristo. Mais um texto com a promessa maravilhosa da vida eterna. Que saiamos daqui com esta confissão: Senhor meu e Deus meu. Que essa confissão esteja, ó Pai, interiorizada em nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Bom, o nosso tema então é pare de duvidar, creia. E eu quero mostrar aos irmãos um pouco dessa história. Nós vamos trabalhar os pontos nesta noite como uma narrativa. Nós vamos vendo e caminhando na narrativa para entender essa exortação graciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pare de duvidar e creia. E a primeira coisa que nós temos aqui nessa história é um coração incrédulo. O texto diz que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, é importante a gente não confundir este Dídimo com outro do caminho de Emaús. Esse daqui é um dos 12. Então Tomé, um dos 12, ele não estava quando Jesus veio aos discípulos no primeiro dia da semana, no dia da sua ressurreição, no domingo, e se apresentou aos discípulos. O texto anterior, nós finalizamos na semana passada falando sobre isso. E então, quando ele ouviu o testemunho dos discípulos dizendo, vimos o Senhor, ele duvidou. Ele duvidou a tal ponto que ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então Tomé duvidou do testemunho dos outros discípulos. Ele queria evidências físicas. Ele tinha um sentimento ali e ele expressou de maneira enfática. Ele diz, eu não acreditarei se não tiver evidências sólidas. Olha que interessante. Uma coisa a se destacar, que Tomé duvidou dos outros discípulos. Duvidou daqueles que caminhavam com ele. Duvidou do testemunho daqueles que ele sabia que eram homens dignos e fiéis. Mas ele duvidou a tal ponto, dizendo, não é isso. Será? Eu duvido, eu preciso de evidências sólidas. Eu preciso colocar a mão. E ele diz, colocar a mão nas chagas, em suas mãos e também ao lado. É interessante porque Jesus particularmente foi cortado ao lado para ver se já estava morto. Isso não era comum, isso não era normal. O crucificado era apenas furado em suas mãos e seus pés. Mas Jesus particularmente foi cortado ao lado. E Tomé então ele foi bastante específico. Eu preciso até tocar nesse ferimento particular para ter certeza que é Jesus e não é outro. Não é um irmão gêmeo, não é alguém que vocês confundiram, não é alguém disfarçado, é o próprio Cristo. Então, ele queria evidências físicas. Agora, meus irmãos, uma coisa que eu posso dizer a vocês é que todos nós somos ou já fomos Tomé, céticos e incrédulos. Esse termo céticos é um termo que é utilizado muito na filosofia,
que se refere àquela dúvida, a dúvida de tudo, a dúvida daquilo que não tem, às vezes, evidências sólidas. E eu quero deixar claro que há evidência sim da ressurreição. Não estou dizendo que a fé na ressurreição, que a fé em Cristo é em detrimento de qualquer evidência. Não, existe evidência sim. Existem evidências, e nós vamos ver algumas quando chegarmos ao ponto, mas o ponto aqui que ele queria de fato tocar. Às vezes ele queria aquela experiência sobrenatural que muitos de nós já pedimos. Eu me vejo em Tomé. Na minha adolescência, principalmente no período em que nós estamos estudando as ciências, estamos estudando as filosofias do mundo no colégio, nós pedimos a Deus: Deus, me dá uma certeza indubitável. Isso é bem próprio da ciência. Me dá uma certeza que eu não posso duvidar que o Senhor existe. Aparece para mim, deixa eu tocar. Não é assim que nós fazemos? Nós temos dúvidas. E aqui nós somos exortados a não ter essas dúvidas. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração cético e com o nosso coração incrédulo. João Calvino diz o seguinte: a obstinação de Tomé é um exemplo para mostrar que essa impiedade é quase natural a todos, em todos os homens, em todos nós, por causa do pecado, somos naturalmente incrédulos, não conseguimos crer. Por isso que o Espírito Santo tem que agir em nossas vidas, e nós precisamos nos render à verdade do Evangelho. Então é quase natural em todos os homens, para que refreie então esse ímpeto natural, quando se lhe abrir o acesso da fé, Tomé é colocado diante dos nossos olhos, para que nós venhamos a refrear esse ímpeto natural, para que nós possamos compreender que não podemos deixar o nosso coração incrédulo. Agora Tomé nos ensina uma verdade maravilhosa, uma verdade que não foi Tomé que creu, simplesmente porque ele decidiu, mas foi o Senhor Jesus Cristo que interviu e instaurou a fé no coração de Tomé, e isso através da sua repreensão graciosa. Os versículos 26 e 28 a 28 dizem isto. Olha só: passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então passou-se uma semana, 8 dias, provavelmente o domingo, novamente no domingo. Eles estavam ali, é sempre no domingo, por isso que nós adoramos a Deus no domingo. Eles estavam ali reunidos novamente, as portas estavam trancadas, e Jesus então apareceu no meio deles. E apareceu especialmente para atrair o coração de Tomé. É o bom pastor, que vai atrás daquela ovelhinha, deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelhinha que está caída e perdida. E ele aparece. Antes ele já havia orado ao Pai, dizendo que nenhum dos que o Pai lhe deu havia perdido. João 17. Jesus os preservou e pediu para que o Pai os santificasse. Então ele foi atrás de Tomé. Olha o amor, olha a graça. E ele chega para Tomé e disse: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Não seja incrédulo, mas crente. Na NVI, a NVI traduz esse texto da seguinte forma: pare de duvidar e creia. Tomé, preste atenção, creia, seja crente. Jesus ele está instaurando a fé de Tomé. Claro que não seria dessa forma com todos. Tomé é um estereótipo. Tomé é para nos mostrar que nós precisamos crer, mesmo que Jesus não venha a aparecer fisicamente a nós. Nós precisamos crer no Senhor. Claro que assim como Tomé, para nós crermos, nós também precisamos de ajuda. Mas agora não é Cristo que aparece a nós, mas o Espírito Santo que trabalha em nosso coração. É um trabalho interior, espiritual, mas é real.
O Espírito é real, ele está em nosso coração, ele age em nós. O sopro do Senhor, o poder e a energia de Deus. Uma pessoa assim, Deus, o Espírito Santo é Deus agindo em nós e habitando em nosso coração e gerando a fé, porque naturalmente somos incrédulos, repreendendo, falando: creia, pare disso, deixa de ser cético. O mundo diz para você duvidar de tudo. O mundo diz que não existe sobrenatural, que não existe espírito, mas creia. O mundo diz que não existe ressurreição, que Jesus é mentira, mas creia. Eu estou aqui. O Espírito está falando ao nosso coração: não sejas incrédulo, mas crente. Agora, o que é maravilhoso nesse texto é que logo depois dessa repreensão graciosa, o que acontece com Tomé? Tomé faz uma confissão. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, essa confissão é a verdadeira fé que foi instaurada no coração de Tomé. Imaginem, meus irmãos, imaginem o acontecimento. Nós estamos aqui uma semana de distância da primeira aparição para esta aparição. Tomé passou essa semana duvidando dos seus irmãos, os outros discípulos. E no decorrer dessa semana, provavelmente Jesus apareceu a outras pessoas, como os discípulos no caminho de Emaús, como a Pedro, como Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 15. E Tomé está pensando: mas será que Jesus realmente ressuscitou? Será que de fato Ele é Deus? Como Ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Será que Ele realmente é Senhor? Será que o que Ele falou é verdade, que Ele iria ressuscitar? Será que realmente Ele é a ressurreição e a vida? Imagine Tomé lembrando os ensinamentos de Jesus no decorrer dessa semana, e de repente ele vê Jesus, é confrontado por Jesus, e então ele cai diante do Senhor Jesus Cristo e confessa que Jesus Cristo é Senhor e Deus. Olha, meus irmãos, aqui nós temos a genuína confissão cristã. Jesus Cristo não é um anjo, Jesus Cristo não é meramente um homem, Jesus Cristo não é meramente um personagem, Ele é Deus. Aqui é difícil, para aqueles que negam que Jesus é Deus, é difícil de explicar. Ele é Deus, Ele é Senhor. E a fé genuína e verdadeira é essa fé que reconhece Ele como Senhor e Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, querido irmão, querida irmã, que Jesus, Ele é sim o nosso Salvador, mas Ele é Senhor. Muitas pessoas querem só o Salvador, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Jesus ensinou: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Jesus disse que aquele que quer ir após Ele deve negar a sua cruz e segui-lo. Se nós entendemos que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, que Ele é Deus e controla todas as coisas, nós precisamos nos entregar por inteiro e não querer ser o Senhor do nosso destino, controlar a nossa vida. Ele é Senhor e Deus. Agora observe, Ele não é só Senhor e Deus, mas Ele é o meu Senhor e meu Deus. Isso é aliança, isso é relacionamento de amor, isso é casamento. Nós somos povo de propriedade exclusiva, peculiar do nosso Deus, e Ele é o nosso Deus. Ele é meu Deus, meu Senhor, o qual tudo que eu tenho é dele, tudo que eu sou é dele, mas ao mesmo tempo Ele já se entregou por inteiro por mim, para me salvar, para me redimir. E Ele me abençoa, e Ele cuida de mim, porque eu sou dele e Ele é meu. Olha que coisa maravilhosa. E aqui nós temos então uma confissão. Em Romanos 10, 9 a 10, Paulo fala da importância da confissão. Olha o que ele diz: se com a tua boca confessares, isso é uma confissão, é dizer, isso é o batismo. No batismo a gente confessa, eu creio. O mundo precisa saber, você não pode crer somente aqui e ninguém sabe, né? Aquele crente 007, que ninguém sabe que ele é crente. Não,
Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, precisamos crer na ressurreição, será salvo. E aí Paulo agora vai colocar na ordem correta, a ordem lógica, a ordem que acontece. Primeiro você crê no coração para a salvação, para a justiça. Justiça aqui é o oposto de condenação. Então primeiro você crê para a salvação, para a justiça, para o perdão, para a não condenação, e com a boca se confessa com respeito da salvação. Você crê e confessa. A fé interiorizada no coração é confessada pela boca. Você é salvo porque você creu no coração. Mas se você creu no coração, você confessa: Deus meu, Senhor meu, Rei meu, eu sou teu. Isso é batismo. Isso é confissão pública da fé. E aí nós temos, para finalizar esse texto maravilhoso, uma promessa verdadeira. Então nós já vimos um coração incrédulo que é quebrado por Cristo. Deixa eu fazer mais um comentário sobre isso. Muitas vezes nós vemos pessoas dizendo: eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não creio nisso daí não, sou ateu. O ponto aqui é o seguinte, meus irmãos: quando Deus quer chamar porque é dele, não interessa se é ateu, não interessa se está no pecado tal e tal e tal, se está escravizado por bebidas, por drogas, não interessa. O Espírito chama e diz: quebra-se o seu ateísmo, quebra-se a sua incredulidade, creia. Não interessa, o chamado é eficaz. Ele chama irresistivelmente, porque Ele é Deus. Ele quebra até o mais duro coração e o coloca na sua presença. Isso é maravilhoso, da mesma forma que foi com Tomé. Claro, não apenas com Tomé, os outros discípulos também foram incrédulos de certa forma. Nós vemos isso na narrativa de Marcos, que eles não creram no testemunho de Maria Madalena e dos discípulos do caminho de Emaús, e Jesus então aparece e instaura a fé deles. E agora então Jesus faz uma promessa. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Às vezes nós paramos aqui, mas se nós pararmos aqui, a gente não entende esse texto, porque o texto segue, e nós precisamos ler até o final do capítulo para ficar claro. O que é isso? Por que é bem-aventurado? É muito feliz, tem a shalom. A ideia de bem-aventurado é ter a shalom, a paz, a felicidade da paz e da shalom de Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas o que significa isso? Olha só, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Em que livro? Evangelho de Jesus segundo João. João está fazendo uma nota final do seu evangelho. Olha, eu não registrei tudo. Jesus fez muito mais. Eu não consigo registrar tudo. Não caberia nos livros. Então eu registrei uma parte. Agora, estes, porém, que foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o ponto aqui do versículo 29 é que muito felizes são aqueles que creem nos fatos registrados. Nós não estamos falando aqui de uma crença em algo sem lógica, sem evidência. D.A. Carson, ao comentar, ao pregar sobre esse texto, ele diz assim: a validade da fé depende da verdade do objeto da fé. Olha, preste atenção, a validade da fé depende da verdade do objeto da fé. A Bíblia nunca encoraja você a crer em algo que não seja verdade. Então aqui não é você ser crédulo em qualquer coisa, não é crer coisas que realmente não são verdades. Simplesmente eu creio. Existe até um problema aqui, histórico, epistemológico, sei lá o termo que poderia usar, na formação
das pessoas, do mundo pós-moderno, das pessoas modernas, que é a seguinte: nós normalmente pensamos que a ciência lida com a verdade, então o que a ciência prova é verdade, e a fé lida com outra coisa, que não é a verdade, é a sua verdade apenas. A fé lida com algo no campo espiritual, mas não é bem a verdade. E aí você tem fé, porque você não consegue provar, então a fé é um salto no escuro. Não é assim, meus irmãos, não é isso que está sendo dito aqui. Quando diz bem-aventurados que não viram e creram, não é para você não acreditar em tudo que você não viu, é para você acreditar na palavra, na verdade. Jesus diz isso: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a palavra encarnada. Então não é para crer em qualquer coisa. A Bíblia nunca encoraja você a crer em algo que não seja verdade. É para crer na verdade, na palavra de Deus, no testemunho dos apóstolos, no testemunho da palavra registrada a nós. Paulo entende isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 16 a 20, um texto que nós já vimos algumas vezes, Paulo ele diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então olha só, ele está dizendo, não creia apenas que Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou, isso não tem evidências. Paulo está dizendo, se você entender que Cristo não ressuscitou, não tem para que você ser cristão. É isso que ele está dizendo, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha só que forte. Então nós, se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos em pecado, não existe redenção. E os que morreram pereceram, estão mortos mesmo, não existe vida após a morte. Esse Paulo está dizendo. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, olha a conclusão dele: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Observe que ele usa de fato, porque é um fato histórico. A Bíblia ela está num contexto histórico, aconteceu. É evidente. Anteriormente, nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, ao dizer que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e ele foi visto por várias pessoas. Cefas o viu, depois os 12, depois 500 irmãos, e Paulo diz, esses irmãos, dos quais alguns ainda estão vivos. O que Paulo está dizendo? Olha, se vocês não estão acreditando, vá atrás desses 500 irmãos. E tirem a prova, tirem a evidência, mas é real, acreditem no testemunho, é verdadeiro. Não estamos dizendo para você crer em algo que não tem evidência alguma, estamos dizendo, tem evidência do testemunho da palavra, evidências daqueles irmãos apóstolos que morreram por causa dessa pregação. Que loucura é essa? Se Cristo não ressuscitou, se foi tudo inventado, por que Tiago foi decapitado? Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por que Paulo foi degolado? Eram todos loucos? Cristo ressuscitou e foi visto. E Paulo pede até para os irmãos tirarem a prova. 500 irmãos, dos quais alguns ainda estão aí. E depois por mim. Paulo se coloca no meio, porque ele viu Cristo, tanto na sua conversão, como depois em seu ensinamento. E ele fala também a Tiago, e mais tarde para os apóstolos. Tiago aqui, o irmão de Jesus, que escreve a carta do Tiago. Então, Cristo ressuscitou, e é evidente. E se Cristo não ressuscitou, não faz sentido. Mas se Ele ressuscitou, isto é verdade, então faz sentido tudo isso que nós estamos fazendo. Amém? Então, essa é a promessa. Muito felizes são aqueles que creem no registro, na palavra de Deus, mesmo não vendo. Como eu disse, Jesus não vai aparecer para nós fisicamente, presencialmente.
mas Ele manda o seu Espírito Santo para confirmar a sua palavra aos nossos corações. E isso é evidência suficiente para nós. Então creia, porque muito feliz é aquele que crê. E os que creem em Jesus, João finaliza essa parte, os que creem em Jesus têm vida em seu nome. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, versículo 31. É o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida e vida eterna em seu nome. Porque Jesus ressuscitou, e somente porque Ele ressuscitou, nós podemos ter certeza que temos a vida eterna. Isso nos traz esperança. Ronaldo Lidório diz o seguinte: esperança é uma das carências mais essenciais do ser humano. Sem esperança, perde-se a expectativa do amanhã, e as crises de hoje tomam proporções insuperáveis. Sem esperança, perde-se o motivo para viver, ou mesmo para sobreviver. Sem esperança, a vida adota contornos puramente melancólicos, fatalistas e cinzentos. A palavra, muito sabiamente, a palavra revelada, as escrituras sagradas, muito sabiamente, faz uma forte conexão entre esperança e fé. Prestem atenção, meus irmãos. Quanto mais cremos em Deus e na sua palavra, mais forte torna-se a nossa esperança da vida eterna, da ressurreição, da vida que temos em Cristo Jesus. Quanto mais cremos em Deus e na sua palavra, mais forte torna-se a nossa esperança. Para a gente não perder o rumo, para nós não ficarmos melancólicos, fatalistas e viver em um mundo cinzento. Precisamos de esperança, precisamos de Cristo, precisamos crer na palavra. Então, primeiro, pare de duvidar. Pare de duvidar. Eu não sei o que está motivando a sua dúvida. Talvez a ciência, talvez porque você é um estudioso, um doutor, um pós-doutor, estudou as ciências humanas, biológicas, lógicas, matemáticas, exatas, e tem dúvida. Porque na ciência não existe lugar para Deus, eles tentam negar a lógica de um Criador de todo o universo. A lógica, porque é lógico, porque do nada nada vem. Então Deus criou todas as coisas, mas eles tentam negar a todo e qualquer custo. E aí você está inteirado das filosofias humanas, das inverdades filosóficas. Isso vai dominando o seu coração. E você está duvidando porque as outras pessoas duvidam, duvidando porque parece que hoje tem que duvidar de tudo. Mas pare com isso, confie na fidelidade da palavra de Deus. Deus sempre se mostrou fiel, a sua palavra sempre se cumpriu, a palavra de Deus sempre é transformadora. Observe como este livro, a palavra do Senhor, registrada aqui, e a palavra que é Cristo, Cristo é a palavra encarnada, transforma, muda vidas, quebra corações, famílias inteiras se rendem ao Senhor, tira a tristeza. Eu vi vários testemunhos ao longo dessa pandemia, de pessoas que me falaram: pastor, antes eu estava apavorado, triste, angustiado, mas agora uma alegria sobrenatural tomou conta do meu coração. E por quê? Porque pararam de duvidar e creram. Então creia e confesse que Jesus Cristo é Senhor e Deus, e que Ele vive. Sim, creia no coração, mas confesse, Ele é o seu Senhor. É importante você falar. Pastor Samuel Vieira, que foi meu professor no período seminário, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis, ele dizia que você tem que confessar publicamente que Jesus é Senhor, pelo menos para 4 pessoas saberem disso. Primeiro, você mesmo. Você precisa saber que você faz parte do time do Senhor.
Então quando você faz isso por meio do batismo, você sabe, agora eu faço parte desse grupo. Fui batizado. Segundo, por causa dos seus familiares, eles precisam saber que você é do Senhor. Terceiro, por causa do mundo. O mundo precisa saber que você é do Senhor. Quarto, por causa da igreja. Tem um quinto, eu esqueci do quinto. A igreja precisa saber que você é do Senhor. E quinto, por causa do inimigo. Satanás também precisa saber que você é do Senhor. Que ele não tem vitória sobre você, porque Cristo já o derrotou. Então confesse. Tome cuidado com o espírito cético de nosso tempo. Entenda que a fé cristã é a crença no real e no verdadeiro. Não é crer em coisas que não têm evidências nenhuma. Não é crer na sua verdade. Não é crer naquilo que não é verdade, naquilo que não é real. Às vezes até fala, não, é só espiritual. Não, é real, é verdadeiro, é palpável. Ele ressuscitou. Não tenha dúvida disso, creia. A fé cristã não é um salto no escuro. É um salto em algo muito claro, muito real, que está diante dos nossos olhos. E hoje Deus nos revela isso. Descanse na promessa maravilhosa da vida eterna aos que creem em Jesus. Descanse, é um descanso mesmo. Se você creu, você já tem a vida eterna. Não tem esse negócio de que você conquista, depois perde, depois conquista, depois perde, depois conquista, depois perde. Que sofrimento é viver desse jeito. No medo constante de ir para o inferno. Simplesmente creia no que Cristo fez, não no que você faz. É Ele que te dá o presente. E Ele é Deus, Ele é fiel. Ele não é homem para ficar inconstantemente dando e tomando, dando e tomando. Se Ele deu, deu e acabou. Somos filhos de Deus e descansamos nisso. Nós cremos e descansamos. E como crente, no bom sentido do termo, viva a sua vida para o louvor e a glória de Deus. Se você é salvo, isso vai ser natural. Jesus é chamado de a videira e nós os ramos. Se estamos conectados com Ele, é natural, é orgânico. A seiva vai vir até nós e nós vamos viver para a glória dEle. Os nossos desejos vão mudar, as nossas vontades vão mudar. Aquilo que antes era pecaminoso, você não vai querer mais. Você vai querer agradar ao Senhor, porque é natural, é algo que vem pelo simples fato de você estar nele e Ele em ti. Senhor meu e Deus meu, diga isso com fé. Jesus diz, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Curva sua cabeça e vamos orar. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que luz vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tempos
creio em ti, creio em ti. Coloquemos de pé, meus amados. Quem souber, cante. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Aleluia. Senhor Jesus, se há alguém aqui que ainda não creu, instaure a fé genuína e verdadeira em seu coração, através do seu Santo Espírito. Nesse chamado irresistível, eficaz, amoroso, nessa repreensão graciosa, fale ao seu coração, pare de duvidar e creia, que hoje essa pessoa possa dizer: Senhor meu, e Deus meu. Aqueles, ó Deus, que já creram, que já têm, ó Deus, o Santo Espírito em seus corações, que o Senhor possa inundar, ó Pai, de esperança nesses dias de trevas, nesses dias de luta, que possamos confiar na vida eterna, na ressurreição e descansar, parar de ficar em dúvida, em angústia, parar de ficar dando atenção às inverdades do mundo e colocar o nosso coração inteiramente e completamente em Cristo, que é a única verdade, o único caminho. Deus meu e Senhor meu, aleluia. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus, que as santas consolações do seu Santo Espírito que habita em nós, que o amor de Cristo que é derramado em nossos corações esteja sobre todos vós, assim como a esperança vívida e verdadeira a todos aqueles que creem em nome de Jesus. Amém.